Fala aí galera, beleza? Aqui é o Maurício e vocês estão no meu Livrinho. E bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu trago aqui no vídeo as minhas últimas leituras. A primeira leitura que eu queria mostrar pra vocês aqui é a leitura de Seeker, A Guerra dos Clãs. Esse aqui é o primeiro volume de, eu acho que é uma trilogia. Nesse livro a gente vai acompanhar a vida da Queen, do Shonubu e do John, principalmente. Esses três adolescentes, eles estão sendo treinados para se tornarem Seekers. E no começo do livro, essa classe, esse trabalho, não é tão apresentado pro leitor. A gente fica pescando o que seria esse Seeker. Os três sim acreditam que quando eles se tornarem Seekers, eles vão defender e ajudar as pessoas. Até que chega o grande dia do seu juramento. Alguns deles acabam realizando isso e eles acabam notando que tinha algo de diferente aí. E é a partir daí que a história começa a ter a sua complicação e o seu desfecho. O livro ele tem uma leitura rápida e fácil. Os capítulos eles são divididos entre a Queen, o John e o Shonubu. Então tem capítulos que vão se voltar mais pra Queen, tem capítulos que vão ser mais voltados pro John e tem capítulos que vão ser voltados mais pro Shonubu. Mas os capítulos aqui eles não são em primeira pessoa. Aqui a gente vai ter o narrador observador, aquela terceira pessoa, aquela pessoa que observa de fora a história. Sobre a minha leitura desse livro, eu particularmente gostei bastante desse livro. Eu achei uma história envolvente. Aqui atrás do livro ainda diz que se você é uma pessoa que gosta de Divergente, que gosta de jogos vorazes, você vai gostar disso. Essas frases ainda me deixam um pouco intrigado, mas eu li sem qualquer tipo de preconceito. E eu gostei bastante, foi uma história que me envolveu bastante. Eu tô esperando agora o segundo livro para saber o que vai acontecer com esses três. A ambientalização desse livro foi muito boa. A gente tem uma mistura aqui de algo tecnológico com algo mais medieval. Acho que também porque a história se passa na Irlanda e isso é muito incrível. Mas também todas as questões de luta, de espadas, deixam um ar mais medieval e isso me cativou bastante. Eu acho que se você sim gosta de jogos vorazes, você gosta de Divergente, você vai acabar gostando disso. Se você gosta daquele tipo de literatura distópica, onde eles vivem correndo e acontecendo um monte de coisa que eles têm que dar volta, você vai simplesmente adorar isso aqui. É uma boa pedida para uma leitura rápida e uma leitura divertida. Segunda leitura que eu queria conversar um pouquinho com vocês aqui é a leitura de Criaturas Estranhas, do Neil Gaiman. Mas já se engana quem acha que o livro é totalmente dele. Aqui na capa já diz que são histórias selecionadas por Neil Gaiman. Nesse livro a gente vai ser apresentado por 16 histórias fantásticas selecionadas pelo Neil Gaiman. Então, quando o tio Neil Gaiman para selecionar histórias que ele acha que você deve ler, você tem que ler, porque o cara é incrível. Bom, falando das 16 histórias que tem nesse livro, é difícil eu escolher uma que eu goste mais. Eu acho que todas elas têm uma peculiaridade, mas eu acho que eu poderia destacar duas histórias aqui. Uma que eu gostei muito, que foi O Grifo e o Cônego Menor. Eu simplesmente gostei muito da mitologia criada pelo autor, mesmo que o conto tenha sido rápido, eu achei muito bom. E o primeiro conto, que não tem nome. E o mais interessante dessa primeira história é isso aqui, são essas manchas durante a história. Nessa primeira história, a gente vai acompanhar um senhor que está à mesa e em determinado momento ele nota uma mancha na mesa. Ele chama o seu mordomo para poder limpar aquilo. Só que quando eles olham para a mesa, a mancha tinha sumido. Tempos depois eles descobrem que a mancha estava na parede e ela já estava um pouquinho diferente. Quando eles desviam o olhar da mancha, ela some de novo, aparece em outro lugar um pouco diferente, um pouco maior. E assim vai indo a história. E como eu mostrei nas páginas do livro, as imagens, as manchas, elas vão aparecendo durante a história. Então você tem um jogo de grafia e imagem muito legal. A questão do texto escrito e do texto não escrito. Esse diálogo entre as duas coisas deixaram a história muito rica. Eu não preciso nem dizer que eu recomendo essa leitura, porque isso aqui vale muito ser lido. Além de, claro, ter na sua estante, porque é uma edição muito bonita. Toda a arte do livro, seja fora ou dentro, é muito incrível. Cada história vai começar com uma ilustração e as ilustrações são muito bonitas. Última leitura que eu queria conversar um pouquinho com vocês é a leitura de O Orfanato da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares. Aqui a gente vai acompanhar a vida do Jacob e depois de alguns acontecimentos trágicos na sua família, ele acaba parando numa ilha lá em Gales, meio perdida, meio esquecida do mundo. E lá ele vai descobrir esse orfanato sim e vai descobrir que ele é meio assim diferente. Ou eu poderia dizer peculiar. E a história vai começar a partir disso tudo. Eu poderia fazer um vídeo comentando aqui filme e livro, mas eu resolvi trazer só a leitura porque eu acho que todo mundo já leu e todo mundo já viu esse filme. Mas falando da minha experiência de leitura com esse livro. Eu gostei muito dessa história, mesmo que o principal da história, o cerne da história, ela só
vai se passar lá pelo meio do livro. O desenrolar da premissa do livro é bem arrastadinha, mas mesmo assim ela não é cansativa. Eu acho que todas as informações dadas durante o começo do livro, elas foram primordiais para a construção de toda a história. O que eu gostei bastante do livro foi esse ar sombrio que a ilha tem. Foi uma leitura extremamente rápida, até porque eu queria terminar ele antes de ver o filme. Foi uma leitura prazerosa de ser feita. Eu acho que os personagens e a história em si, todo o ambiente, ele me comprou bastante. Novamente, imagens, fotos dialogando com o texto escrito, então isso eu acho que deixa o texto muito mais rico. A única coisa que eu não gostei é a capa da minha edição. Eu não gosto dessa capa aqui. Eu prefiro a edição mais antiga, que é essa capa aqui. A proposta desse livro era divertir, era criar um ambiente de fantasia, e eu acho que ele fez isso muito bem. Bom, galera, o vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já fez alguma dessas leituras aqui, deixa aqui embaixo o seu comentário para elas. Se você tem vontade de fazer a leitura de algum desses livros, ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo pra gente conversar. Isso é muito legal e eu gosto muito. Não esquece de avaliar esse vídeo com um gostei se você gostou dele, de clicar no botão inscreva-se aqui embaixo para fazer parte da galera do meu Livreo. As minhas redes sociais estão todas aqui na tela para você ir lá me adicionar e a gente poder conversar por lá também. Eu espero que todo mundo tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo.